Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo vou mostrar para você um exemplo de um código PHP criando três tipos de arquivos. O código PHP vai criar um array e vai colocar o conteúdo deste array num arquivo CSV, num arquivo XML e num arquivo JSON. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Frequentemente eu abordo este e outros tipos de assunto do mundo da computação de uma forma bem simples. Vamos ao código de hoje então. O primeiro passo é inicializar o nosso USB Web Server e entrar no rootdir, ou na pasta root. Vamos lá então. Dentro da pasta root, vou criar um diretório para colocar o trabalho de hoje. Esse diretório eu vou chamar de CSV, XML, JSON. CSV, XML, JSON. Dentro do diretório, a gente vai colocar o arquivo que está no meu GitHub, que está o link aqui embaixo, que é o arquivo gerar.php. Está aqui o arquivo gerar.php. Vamos abrir ele com o Notepad++. Pronto, está aqui ele então. Então o primeiro passo, a primeira coisa que esse arquivo gerar.php faz é criar um array com 3 elementos, sendo que cada um dos elementos tem 3 informações. Então eu fiz aqui um array fictício, onde eu defini então 2 nomes, 2 telefones e 2 endereços. Eu disse que o array tem 3 elementos, só que o primeiro elemento é como se fosse a identificação das informações que serão guardadas. Então, a primeira linha do nosso array tem lá a informação de que temos um nome, um telefone e um endereço para cada um dos dados que trabalharemos. Então eu criei aqui 2 pessoas fictícias e essas 2 pessoas, cada uma delas tem um nome, um telefone e um endereço. Então eu criei aqui um array em PHP, sendo que dentro deste array eu tenho mais 3 arrays. E cada um dos arrays tem 3 informações. Depois de definido o array que temos como origem, né, de dados, de informação, a gente então vai fazer o nosso primeiro arquivo. O primeiro arquivo eu vou chamar de contatos.csv. O W que eu coloquei aqui é porque a gente vai fazer a abertura de um arquivo e a gente vai escrever, né? A gente vai write, né? W de write, no inglês write, escrever. Então a gente criou uma variável para colocar tudo isso. A gente criou uma variável para dizer que trabalharemos no arquivo contatos.csv e faremos escrita neste arquivo. Depois disso, é necessário a gente fazer um laço de repetição, onde nesse laço de repetição temos a iteração do nosso array. Então eu fiz um laço de repetição, for each, onde eu vou percorrer o array e cada vez que eu percorrer um elemento deste array, eu vou colocar o conteúdo na variável linha. Então na minha variável linha, eu terei aquilo que eu tenho no meu array. Primeiro eu vou ter isso, depois isso. E aqui dentro do nosso laço de repetição, a gente está usando o comando fput.csv, que seria file put csv, né? Colocar dentro de um arquivo CSV. E este fput.csv, ele está recebendo aqui 3 parâmetros. O primeiro é qual é o arquivo que vai receber conteúdo, qual é o conteúdo que vai ser colocado dentro deste arquivo, e o último parâmetro aqui é o parâmetro que indica qual é o caractere que vai separar uma informação da outra. Como eu falei num outro vídeo aqui no meu canal, no Brasil a gente utiliza muito ponto e vírgula para separar as informações dentro de um arquivo CSV. Então eu defini aqui que a gente vai trabalhar com o ponto e vírgula e não com vírgula. Eu posso colocar simplesmente assim, só com 2 parâmetros. Daí, por padrão, ele adota a vírgula como caractere separador. Mas no meu caso, eu quero que seja adotado o ponto e vírgula. Pronto, nesse ponto, o laço de repetição já finalizou e eu posso fechar o arquivo. Sempre quando eu abro um arquivo para escrita, depois eu preciso fechar este arquivo. Nesse ponto, o meu código já criou o arquivo CSV e gravou ele no diretório atual que eu estou. Vou fazer um teste aqui e vou rodar o código até aqui somente. Então, para isso, eu vou colocar um die, onde ele vai parar o código, não vai executar da linha 18 para baixo, e vai parar aqui nesse fclose. Vou lá no nosso USB Web Server,
vou abrir localhost, e agora aqui vou colocar barra CSV, XML, JSON. Pronto, ele abriu o arquivo gerar, ele já carregou o arquivo gerar, não me mostrou nada na tela, eu não usei nenhum eco, né? E ele colocou dentro da nossa pasta CSV, XML, JSON, o arquivo CSV. Eu vou apagar esse arquivo e vou deixar do lado aqui para nós conferir quando ele gera. Pronto, ele gerou na hora o arquivo contatos CSV, e o arquivo contatos CSV tem exatamente o mesmo conteúdo do nosso array. Eu até vou fazer um teste aqui, onde eu vou colocar só 2 parâmetros, só para a gente visualizar. Vou lá no nosso... aqui. Então eu vou executar novamente o gerar.php, vai executar, gerou o arquivo contatos CSV, e agora a gente observa que realmente o caractere separador é a vírgula, né? Então a gente pode tranquilamente rodar só com 2 parâmetros aqui. Mas no caso eu desejo aqui o ponto e vírgula, então vamos deixar assim mesmo. Agora eu vou tirar o die daqui e vamos lá para a linha 19, onde a gente começa a fazer, até deixei a referência aqui, de onde eu peguei esses comandos, Stack Overflow, obrigado Stack Overflow, o melhor fórum de conteúdo de programação que eu já conheci. Então lá tem muita coisa bacana, tem bastante dica, bastante resolução, bastante socorro, a gente encontra lá no Stack Overflow. Coloquei o link onde eu achei essas informações aqui. Então a gente tem os comandos para geração de XML de uma forma mais estruturada, são vários comandos que a gente vai fazer. Então aqui eu coloquei o primeiro comando, que vai definir a codificação do arquivo e a versão dele. No XML, eu adotei um padrão aqui de colocar mais 2 nós no nosso arquivo de saída. Eu vou criar um nó principal onde eu vou colocar a agenda, e dentro desse nó eu vou criar vários contatos. Então eu tenho aqui a agenda como elemento principal como elemento raiz do nosso XML, e depois eu vou ter vários contatos dentro desse XML. Então eu criei aqui vários contatos, né, no caso 2 contatos, e coloquei as informações de cada um deles, e depois adicionei eles como um filho do contato, e depois adicionei o contato como um filho do nó principal, do nó agenda no caso. Depois eu só tenho um controle aqui para saber que linha que eu estou. No caso eu fiz esse controle para não fazer o conteúdo da primeira linha, porque o conteúdo da primeira linha é o nosso cabeçalho do XML, é como se fosse o cabeçalho do CSV, e aqui nesse caso o XML não tem cabeçalho, mas o XML ele tem uma coisa que a gente chama de nome do atributo. Então essa palavrinha nome, telefone e endereço, eu preservei ela a partir desse aqui, do nosso linha 0, linha 1 e linha 2. O nosso linha é o que tem o nosso cabeçalho, certo? Que é a nossa primeira linha, que ficou com os dados do cabeçalho. E aqui eu salvo o nosso contatos XML. Eu vou fazer uma pausa aqui, vou parar o código aqui nesse ponto e vou rodar novamente. Vou deixar aberto a pasta aqui do lado para a gente visualizar. Vou rodar o arquivo gerar novamente. Agora, além de gerar o contatos, ele gera também o XML. E esse foi o XML que ele gerou. Então ele gerou um nó contato para a pessoa 1 e mais um nó contato para a pessoa 2. E esses 2 nós contato, esses 2 elementos contato, ele colocou dentro do elemento raiz, que é o elemento principal, que é o nosso agenda. Vamos agora para o nosso último arquivo. Vou tirar o die daqui. E agora vamos para a geração do nosso arquivo JSON. Para gerar o arquivo JSON, eu tive que fazer uma pesquisa um pouco mais longa, então eu obtive informações nesses 2 links aqui. Deixei os 2 links para vocês também visitar, se for necessário. Então aqui eu fiz mais um laço para percorrer o mesmo array, da mesma forma. Se for a primeira linha, no caso, eu não vou utilizar, porque a primeira linha é onde está o cabeçalho, e as demais linhas, elas vão guardar tudo na minha variável, no meu array, né, JSON. No final, esse meu array JSON é adicionado num array contatos e, por sua vez, o array contatos é adicionado no array agenda. E somente o array agenda, ele é encodado no formato JSON
e gravado neste arquivo que a gente criou aqui na linha 71. Então, na linha 71, de novo, a gente está criando um arquivo no formato JSON agora, também para escrita no arquivo, e aí a gente grava nesse arquivo, a gente tem aqui o fWrite para gravar no arquivo somente a nossa variável ou o nosso array, a agenda, porque é na agenda que a gente tem todos os dados. E aí ele grava tudo na nossa variável fh e no final eu fecho a variável fh. Aqui eu coloquei mais links que certamente vocês vão precisar para validar os arquivos de vocês e também para converter, se for o caso. Agora vamos para o último teste, onde a gente vai deixar executar os 3 códigos. Então, eu vou apagar os 2 aqui e vou executar novamente o nosso gerar.php. Pronto, ele gerou os 3 arquivos. Então vamos visualizar agora o arquivo JSON, contatos JSON. Então tá ele aqui. Temos aqui o agenda, e aí temos contato, e aqui temos os contatos que fazem parte da nossa agenda, né? Então esse aqui é o padrão de um arquivo JSON, né? Então ele tem o nó principal, depois ele tem um array com vários contatos, e aí dentro deste array contatos temos ali os 2 nomes, os 2 telefones e os 2 endereços. De uma forma resumida, então, fizemos um código que cria um array PHP e depois joga essas informações para um CSV, para um XML e para um JSON. Espero que esse código ajude vocês a programar na linguagem PHP. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo!